Então, no número 1, então, a gente tem ele vai falar um pouquinho da história, né? Até um pouquinho da história da astronomia, né? Ele fala de Ptolomeu, Copérnico, Kepler, né? Só figurões aí, só gente importante. Muito bem, e aí ele pergunta lá, né? O que que é correto afirmar? Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais. Gente, para com isso, né? Mais valiosa porque é mais antigo, né? Só se for para o museu, né? A ciência ela tem uma característica de estar sempre se renovando, né? De estar sempre sendo desafiada. Quem participou do debate semana passada, a gente estava falando um pouco disso, né? Que a ciência ela sempre pode ser questionada, e aí quando você percebe que a teoria é errada, você troca por uma melhor, uma mais correta, né? Na época de Ptolomeu nem era ciência ainda, nem existia ciência, né? Então para com isso, né? O que que é mais valioso para a ciência? É o mais correto, né? E o mais correto normalmente é o mais atual, né? É o que ninguém conseguiu contradizer ainda. Muito bem, então falso. Letra B. Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo, inspirado no contexto político do Rei Sol. Bom, a primeira parte está certo, né? O Copérnico, ele trabalhou, né, a ideia do heliocentrismo, tá? Só que a segunda parte está errada. Rei Sol, para com isso, né? Ele não era egípcio, nada, né? Na verdade, ele era um clérigo, né? O texto fala que ele era um clérigo, ele era um padre, né? Então, um monge cristão. Então, longe de Rei Sol, né? O Deus dele é o nosso Deus, né? Da maioria de nós cristãos, né? Então, ele não ia basear a teoria dele em outra religião, completamente diferente, nada a ver. Copérnico viveu uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada. Também não. Na verdade, tem aqui o Copérnico, né? Ele viveu aqui, ó, no finalzinho do século XV, início do século XVI. Essa época não era muito boa para quem discordava da maioria, não, né? A gente tinha os tribunais de Inquisição e tal. Então, Copérnico mesmo, ele não desfrutou dos louros da sua descoberta ou da sua pesquisa, né? Ele só divulgou isso depois que ele morreu, né? Ele não era bobo, né? Quem sofreu com a teoria dele foi o Galileu, né? O Galileu defendeu a teoria dele abertamente, e por isso foi acusado diante do Tribunal da Inquisição, acabou preso, e quase foi morto. E para não ser morto, ele teve que recusar o que ele tinha dito, aí ele recusou publicamente, e aí livraram a dele, mas ele ficou preso por causa disso. Muito bem, então não. Letra D. Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica científica da Alemanha. Para com isso, né? O início pode até ser, né? Mas a segunda parte não, né? Bom, é verdade que o Kepler era alemão, mas se a gente estudar um pouquinho a história dele, a gente vai ver que ele trabalhou em Praga, principalmente, os trabalhos dele, né? Ele trabalhou com Tycho Brahe lá no observatório do Tycho Brahe, né? Praga, que hoje fica na República Tcheca, ou simplesmente Tchequia, né? Então tem nada a ver com expansão alemã, nada a ver. E, finalmente, Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testado e generalizado. Ok, né? Aí sim, a teoria de Kepler pode ser aplicada a todos os planetas conhecidos, né? E pode verificar-se que realmente estava correto. Depois, com as novas descobertas, os novos planetas e tal, foi confirmando a teoria de Kepler. Então, ela é realmente uma teoria científica, testada e aprovada. Então, ok, a letra E. Beleza? Se vocês olharem todas as outras alternativas, tem uns trem meio esquisito, né? Essa é a única alternativa, assim, mais, como eu vou dizer, mais honesta, né? Não tem nada de estranho. Eu não sei se é estranho para mim, porque eu conheço a história, mas as outras achei todas muito estranhas.
Muito bem, vamos lá, 2. Vai falar do ônibus espacial Atlantis, né? Que foi o último, né? Um ônibus espacial, encerrou a fila, né? E tarará, ele entra em órbita a 560 quilômetros de altura. Esse dado é importante. Onde está o Hubble, né? O telescópio espacial Hubble, que apesar de ter sido um dos mais importantes, não é o único, tá? Tem vários telescópios espaciais já em órbita e outros sendo projetados também para ficar em órbita. Bom, e aí vem a frase infeliz do indivíduo, né? O telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno. Como assim? Fala sério. Bom, a primeira parte está certa, né? Massa grande. Mas a segunda parte está errada, peso é pequeno, né? Bom, vamos discutir um pouquinho cada uma das afirmativas. Na letra A, ele fala que a frase se justifica porque o tamanho do telescópio determina sua massa, enquanto seu pequeno peso decorre da falta de ação da aceleração da gravidade. Tem dois problemas aqui. Primeiro, tamanho determina a massa. Nem tudo que é grande tem muita massa, né? Um balão, por exemplo, um balão de balonismo é grande, mas não tem muita massa, né? Então, tem que olhar a densidade também. E pequeno peso decorre da falta de aceleração da ação da gravidade. Como assim? Né? Como é que não tem gravidade? Se não tivesse gravidade, o telescópio não ia estar orbitando a Terra, né, gente? Ele só orbita porque a Terra exerce uma força gravitacional sobre ele. Bom, só a título de ilustração, isso aqui não precisava ter feito, não. Mas só a título de ilustração, eu igualei a força-peso aqui à força gravitacional, ou seja, o mg, que é a força-peso, ao g, mzão, mzinho sobre d ao quadrado, que é a força gravitacional de Newton. Aí a gente cancela o m de cada lado e a gente tem uma expressão para aceleração da gravidade, né? Você pode usar essa expressão para calcular a aceleração da gravidade em qualquer ponto, a qualquer distância da Terra. E aí que vem o legal. Bom, a massa da Terra está aqui, o valor de g é esse. A distância da Terra, no caso, é a distância do telescópio à Terra, que seria o raio da Terra, que é 6.370 quilômetros, mais os 560 que ele está de altura. Então, dá 6.930 quilômetros. 6,9 vezes 10 a sexta metros. Tem que ser em metros para jogar na fórmula. Aí, na hora que você joga tudo na fórmula, dá uma gravidade de 8,3. Quem disse que não tem gravidade? A gravidade é 8,3. Aqui embaixo ela é 9,8, quer dizer, ela cai muito pouco, na verdade, né? Então, para com isso, que lá não tem gravidade, tá, gente? Gravidade tem. Muito bem. Número 3, letra B agora. A frase: o astronauta se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande, comparada a dele próprio. Tá, a inércia é grande porque a massa é grande. Beleza, tudo bem. E que o peso do telescópio é pequeno, porque a atração gravitacional criada por sua massa é pequena. Nada disso, né? Porque, na verdade, a massa do telescópio é grande, a atração gravitacional depende da massa, então a atração gravitacional também é grande. Então, tá errado. Letra C. Não se justifica, ok? Porque a avaliação da massa do peso de objetos em órbita por base nas leis de Kepler, tem por base as leis de Kepler, que não se aplicam a satélites artificiais. Nada a ver esse finalzinho, né? A avaliação de massa-peso é lei da gravitação de Newton, não é lei de Kepler, tá, gente? E nada a ver com lei de Kepler. Lei de Kepler é cinemática dos planetas, né? Vai falar que a órbita é elíptica, que é a primeira lei. A segunda lei fala que é o raio vetor que une o planeta à estrela, ao Sol, varre áreas iguais em tempos iguais. A terceira fala que o quadrado do período é proporcional ao cubo da distância média do planeta ao Sol. Isso não tem nada a ver com peso, tá? Então, tá errado. Letra D, ok, ela é a nossa, né? Não se justifica porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, que neste caso, sobre o telescópio,
e é responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Exatamente. Quer dizer, é a força-peso, é a atração gravitacional da Terra que mantém o telescópio em órbita. Se não tivesse essa força, o telescópio não ficaria em órbita. Tá ok? Então, a frase do astronauta não se justifica. E a letra E, ele fala que não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força de reação contrária que não existe naquele ambiente. Como assim, né? Existe ação, mas não existe reação? Tem isso não. Em todo lugar que tem ação, existe uma reação. Igual e contrário. A massa do telescópio poderia ser avaliada simplesmente pelo volume? Também não, porque você tem que levar em consideração a densidade. Então, duas bobagens aí. A única que não falou bobagem foi a letra D. Beleza? Alguma dúvida aí? Tá facinho, né? Isso até fiz conta, mas não precisava, né? É bem teórico. Número 3 é essa tirinha da Cebolinha, né? A Mônica conseguiu colocar o coelhinho em órbita, né? E, e esse coelhinho fez uma mágica, né? Ele rodou o planeta inteiro, rodou o planeta inteiro sem bater em nenhuma montanha, sem bater em nenhum prédio, né? Mas quadrinhos, né, galera? Quadrinhos. Tá bom. Muito bem. Ele virou um satélite aqui em órbita. Bom, desprezando a existência das forças dissipativas, tem outra coisa importante aqui. Considerando o módulo da velocidade constante. Isso aqui é o mais importante para a gente, ó. Desprezando a existência de forças dissipativas, né? O atrito, né? O vetor aceleração tangencial do coelhinho. O vetor aceleração, né? No terceiro quadrinho então, terceiro quadrinho é esse aqui, aceleração tangencial. Bom, queria lembrar vocês que quando a gente discutiu o movimento circular uniforme, né, que isso aí é um movimento circular uniforme, né, gente? O módulo da velocidade é constante e a trajetória é circular, né? Então, isso se aplica à órbita de satélites também. Que a gente tem dois tipos de aceleração. Aceleração centrípeta, essa tem, porque essa varia a direção da velocidade. E a gente tem a aceleração tangencial, que varia o módulo da velocidade. Só que a gente viu que o módulo da velocidade é constante. Se o módulo da velocidade é constante, não tem aceleração tangencial. Tem aceleração centrípeta, não tangencial, tá? Então, a aceleração tangencial é responsável pela variação do módulo da velocidade. Como ela é constante, não tem, é zero. Ok? Se tivesse, só teria se o vetor, se o módulo da velocidade não fosse constante, tá? Se o módulo da velocidade estivesse aumentando, seria na mesma direção, no mesmo sentido da velocidade. E se o módulo da velocidade estivesse diminuindo, seria na mesma direção, porém no sentido contrário da velocidade. Mas não tem, porque o módulo da velocidade é constante. Então, ele é nulo. Beleza? Também facinho. Essa aqui poderia ter entrado lá no movimento circular, né? Mas como lembra o satélite em órbita e tal, aí eu resolvi colocar ela aqui, tá? Belezinha? Acho que hoje vai ser rápido, hein? Número 4. Características permitem identificar um planeta no céu e seu movimento relativo às estrelas fixas, né? Fixas não é que elas se movem ou não se movem, na verdade elas parecem se mover porque a Terra está em movimento, né? Mas se você olhar de um dia para o outro, a posição dela é basicamente a mesma, e os planetas não, né? O planeta, a posição muda com o passar dos dias e passar do ano. Bom, e aí a gente tem a figura que mostra a posição de Marte. Essa figura é bacana. Tem uma laçada aí, né? Tem uma laçada. Os quadradinhos marcam a posição de Marte, né, ao longo dos dias, né? Tá aqui, ó. Então,
Parece que ele está avançando, 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 avançando. Chega um ponto que ele pá e volta. Ué, como assim? Aí ele volta, 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 volta. Depois avança, avança, avança de novo. Nossa, planeta doido, né? E aí a pergunta é: qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte? Vocês lembram a sequência dos planetas, galera? Mercúrio, depois Vênus, Terra, Vênus, isso, Terra, e depois, aí só depois, Marte. Isso, Marte. São os 4 planetas rochosos, né? Depois vem os gasosos lá. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Muito bem. Então, veja, Marte está mais longe, ele está depois da Terra, né? Então, ele está mais longe do que a Terra. Se ele está mais longe, vamos lá na terceira lei de Kepler. O quadrado do período de revolução, que é o tempo que ele demora para dar a volta no Sol, é proporcional, né? Esse K é uma constante, ao cubo da distância média, né? Que a gente chama de raio, mas é a distância média do planeta ao Sol. Então, quem tiver uma distância maior ao Sol vai gastar mais tempo. Beleza? Bom, Marte está mais longe. Se Marte está mais longe, ele vai gastar mais tempo para dar a volta. Se ele gasta mais tempo, uma consequência direta disso, que eu não vou mostrar aqui, mas é fácil julgar nas equações lá do movimento circular, que é a velocidade de Marte é menor. Né? Uma coisa que a gente vai perceber isso. Quanto mais longe, ele demora mais tempo e a velocidade é menor. Tá? Tanto é que se a gente fizer uma pesquisa aí na internet, a gente vai ver que Marte, a Terra, aliás, perdão, a Terra gira com a velocidade de 29,78 km por segundo, enquanto que Marte gira 24,07. Então, Marte é mais lentinho. Como Marte é mais lento, o que acontece? Uma hora a Terra vai ultrapassá-lo. Então, na verdade, a Terra ultrapassa Marte, né? Só que a órbita de Marte é maior, então ele vai dar a volta, vamos dizer assim, né? E vai passar pela gente de novo e vai embora. Tem essa laçada aí, é justamente porque o Marte está mais lento. Aí, para a gente, a princípio, parece que ele está se afastando, mas como a gente é mais rápido, então a gente ultrapassa Marte. Aí parece que ele está andando para trás. Ele não está andando para trás. É a gente que passou por ele, certo? A gente que passou por ele. Só que a órbita dele é maior, então vai ter uma hora que a gente vai ver ele se afastando novamente. Então, por isso que dá essa laçada aí. Então, é a letra A. A maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte. Tá? As outras não têm nada a ver. Tá? Na verdade, a trajetória de todos os planetas é influenciada pelos seus vizinhos, mas o Sol influencia muito mais, porque a sua massa é muito maior. Tá? E Júpiter, então, nem se fala. Júpiter está muito longe para atrapalhar tanto assim. Então, é só a letra A mesmo. Tá? Muito bem. E aí chegamos na questão da tá em gravitação, né? A gente fala um pouquinho de astronomia. Oba! Olimpíada Brasileira de Astronomia, que foi adiada também por causa da pandemia. Muito bem. A gente, alguma pergunta no 4? Eu não parei, né? Tô correndo. Parece que eu tô com pressa, então não, tá? Tudo bem no 4, né? Ok? Pode falar, tá, gente? Número 5, então. Então aqui vai falar dos 50 anos, né? Fernando, dá uma olhadinha no chat aí. Oi? Oh, desculpa. O chat não subiu sozinho, desculpa. Obrigada, Clara. Situação Felipe Pereira poderia explicar a variação de velocidade mais perto do Sol, então a velocidade dela é maior? Sim,
Quem está mais perto, né, vai ter uma velocidade maior, exatamente, né? E outra coisa é a questão da segunda lei de Kepler, né? Que ele fala que áreas iguais são percorridas em tempos iguais, né? E aí a gente vai observar, deixa eu ver se aqui dá para ver naquela figurinha. Não, tá de cá então. Aqui. Áreas iguais em tempos iguais, né? Então o que acontece? Quando o planeta está muito perto do Sol, ele tem uma área grandona aqui, né? Gorda, vamos dizer assim, né? Que é igual a... Se você pegar uma área igual aqui do outro lado, aquele percorre uma distância muito menor, enquanto que aquele percorre uma distância grande, né? Então, suponha, tá, gente? Não é não, mas suponha que essa área aqui seja igual a essa área aqui, por exemplo. Mas ele vai gastar o mesmo tempo. Se as áreas forem iguais, eles vão gastar o mesmo tempo. Então, só que aqui ele percorre uma distância muito maior, né? Do que aqui. É porque aqui a velocidade dele é maior. Tá? Então, é outra forma de raciocinar também, né? E aí tem a ver com afélio com periélio, né? O afélio seria aqui, né? Em julho, né? E o periélio aqui em janeiro, né? Que, apesar da coincidência, tá, gente? Não tem nada a ver com as estações do ano, não, tá? Estações do ano é outra coisa. Inclinação do raio da Terra, tá? Bom, Luana, aí você falou a volta de Marte lá, né? Então, vamos pensar o seguinte. Imagina você num carro, que eu acho que a gente visualiza melhor isso. Você está num carro e você está observando um outro carro perto de você, tá? Como eu vou dizer? Só que você está em estradas, seriam estradas diferentes, porque a estrada de Marte não é a estrada da Terra, né? A estrada de Marte tem uma curvatura maior, né? Então, o que acontece? Aí esse carro está lá longe, mas você consegue vê-lo lá na outra estrada, né? É uma estrada alta, e você consegue vê-lo. A princípio, sua velocidade a sua velocidade é maior do que a dele, só que a trajetória dele é maior. Como a sua velocidade é maior, digamos que as estradas, a princípio, sejam paralelas. Tá? Queria poder desenhar isso aqui, mas não vou conseguir. Então, imagina a situação. São duas estradas, Terra e Marte, né? Só que a estrada de Marte vai lá na frente. E a estrada da Terra já vira aqui, vamos dizer. Então, no determinado momento, essas estradas são paralelas. Como as estradas são paralelas, quem tem velocidade maior tem vantagem quando a estrada é paralela. Então, ele vai e vai ultrapassar. Então, a Terra ultrapassa Marte. Tá? Aí a Terra ultrapassou Marte. Porque a Terra ultrapassou Marte, então o que vai acontecer? Deixa eu mostrar me mostrar grande aqui, né? Que aí vai ficar melhor para vocês entenderem. Então tá aqui, ó. Terra e Marte. Terra é uma curva fechada, Marte vai lá na frente, depois passa. Tá? Então, a princípio, imagina que essas estradas são paralelas, né? Então, o que vai acontecer? Se as estradas são paralelas, a Terra tem uma velocidade maior, então ela passa. No que a Terra passa, parece que Marte ficou para trás. Então, é como se Marte tivesse andado para trás. Mas não é Marte que andou para trás, é a Terra que passou na frente dele. Mas como você está olhando da Terra, então você acha que Marte andou para trás. Igual aquela história de estar olhando para o poste, quando você está de carro, você acha que o poste andou para trás. Beleza. Só que aí a Terra passou, virou, né? E veja, a curvatura da Terra você não vai ver, tá? Você só vai ver a de Marte, você está em cima da Terra. Só que acontece que Marte vai ter uma curva maior. Então, ela vai fazer isso. Ela vai lá na frente
E aí ela vai passar pela Terra de novo. A Terra já está meio que voltando na sua curva e Marte está lá na frente. Então você consegue ver o Marte lá na sua frente, de novo. Né? A princípio já estava na frente, você passou, né? Mas como as curvas são diferentes, né? O Marte passou lá na curva lá na frente, você vê ele na curva lá na frente, na sua frente. Aí você viu o Marte novamente. É isso que dá essa laçada aí, né? É isso que está representado aí no desenho lá na figura. Ok? Vamos voltar lá. Tudo bem, Lula? Ok, por nada. Muito bem. Então vamos lá. Lembre-se que esses quadradinhos marcam a posição de Marte, tá, gente? E aqui é a posição angular no céu. 130 graus, 135, essa é a posição angular no céu, tá? Muito bem, vamos lá no 5, então, que sobre a viagem à Lua, né? Fez 50 anos ano passado que o homem foi à Lua. E agora já está perto de voltar com essas naves novas que estão aí. Daqui a pouco a gente vai poder passear na Lua, né? Alguns milhares de dólares aí, você vai conseguir dar uma voltinha na Lua, né? Bacana. Quem sabe um dia, né? Bom, então, ele descreve todo o processo aqui, né? Mas essa questão especificamente, porque tinha duas questões dessa figurinha. Eu peguei uma delas. Essa questão especificamente, ele fala da órbita de espera, que é essa órbita aqui, ó, essa órbita pontilhada aqui, que é a órbita de espera que ele vai ficar. Que ele vai ficar até adquirir a posição ideal, que você esteja mais próximo da Lua e gaste menos combustível para chegar lá, tá? Então, vamos lá. Essa órbita de espera, tá aqui, ó, órbita de espera, ela está situada, órbita aqui. Ela está situada a 200 quilômetros de distância da superfície da Terra. Isso vai ser importante para a gente, tá? E é ali que ele vai ficar. Muito bem. Fica como um satélite, né? Aí ele quer saber, aí vai abandonar o negócio lá, né? Aliás, perdão. Ele vai ficar em órbita lá. Com o que sobrou, Saturno 5, né? Vai estar lá em órbita. Essa órbita de espera. Ele pede para a gente calcular a velocidade orbital em quilômetros por segundo do que sobrou de Saturno 5. Bom, muito bem. Então, olha só, para se manter na órbita, a força centrípeta tem que ser igual à força gravitacional. A força centrípeta, como a gente já viu, ela era mv ao quadrado sobre r. Pode ser r aqui, mas eu prefiro colocar d, porque d lembra distância. Mas no caso do movimento circular, é a distância até o centro da Terra, que é o raio da trajetória. Tá? Então, é a força centrípeta, essa primeira expressão. E aqui, faltou um G aqui. G, mzinho sobre d ao quadrado, é a força gravitacional de Newton. Bom, vocês vão ver que tem um mzinho aqui e um mzinho de cá. Esses mzinhos se cancelam, tá? É só dividir a equação por m, ou passar um m dividindo, aí um m cancela o outro. Que no caso seria a massa do que sobrou de Saturno 5, tá? Pode cancelar. Beleza. E esse d que está aqui está d, tá vendo? Aqui tem um d quadrado. Aí esse d, ele, tipo, passa multiplicando para cima, aí simplifica com d quadrado, sobe esse d aqui, ó. Tá? Então, sobrou v quadrado, gm sobre d. Esse m aqui não é a massa do Saturno. A massa do Saturno 5 já foi embora. É a massa da Terra, tá?
Bom, se o V ao quadrado é isso, o V é a raiz quadrada disso tudo. Raiz quadrada de G, emissão sobre D. Só para facilitar a vida, no enunciado a questão colocou, mas eu esqueci de colocar aqui, né? Ele manda a gente usar a massa da Terra vezes G como 416 mil, que é só para facilitar as contas, lembrando que você não tem calculadora, né? Aí ele fala para a gente usar isso, né? Eu já fiz essa conta lá atrás, quando a gente pega o G é 6,67 vezes 10 a menos 11, e o M, que é a massa da Terra, 6 vezes 10 é 24, tá? Aí, se você fizer a conta, vai dar esses 416 mil aí. Só que ali está em quilômetro, no caso lá estava em metro, né? Aqui tem quilômetro cúbico por segundo quadrado, mas não se preocupa com isso não. Bom, aí então, G vezes M dá isso. Então, tá isso aqui, 416 mil, a parte de cima. Tá aí a distância. A distância é a distância até o centro, que é o raio da Terra, que ele manda usar 6.300 para facilitar a conta, mais 200, porque lembra que ele está 200 quilômetros acima, então vai dar 6.500. Aí na hora que você joga aqui, nessa fórmula, você vai ter a raiz de 416 mil por 6.500, que tarará, dá 64. Por isso que ele arredondou, para facilitar a sua conta. Raiz de 64 dá 8. Só que lá aqui não era quilômetro cúbico, né? Então, na hora que você divide isso pela distância que estava em quilômetros, aí dá quilômetro quadrado. Na hora que você tira a raiz, dá o quilômetro só. E aqui era segundo quadrado, na hora que você tira a raiz, vira segundo só. Então, a velocidade é 8 km por segundo. 8 km são 8.000 metros, então 8.000 metros por segundo. Ou se quiser colocar em quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6, né? 28.800 km por hora. Não é uma velocidade pequena, né? Bem grandinha, na verdade. Ok, pessoal? Entendido? Minha conta aí. Essa é a velocidade orbital. Tranquilo. Muito bem. Vamos lá no número 6, então. Número 6 é um satélite geoestacionário, né? Geoterra estacionário, né? Ou seja, parece que ele está parado em relação à Terra. Em relação à Terra, ele está parado, vamos dizer assim. Claro que nem ele nem a Terra estão parados, né? Mas os dois se movem, né? Alinhados, né? Com a mesma velocidade angular. A velocidade linear é diferente, mas a velocidade angular é a mesma. Eles giram juntos. Ou seja, o satélite geoestacionário demora 24 horas para dar uma volta na Terra, e a Terra também demora 24 horas para dar a volta em si mesmo, então, para a gente parece que ele está parado. Para isso, ele tem que ficar numa altura gigante, né? 35 mil quilômetros, 35.786 quilômetros. E aí, ele parece parado para a gente, né? Parado. Isso é interessante porque aí você sempre sabe onde ele está. Não sei se vocês já viram esses antenistas trabalhando. Eu lembro quando o antenista veio arrumar aqui para mim, eu falei assim, ó, o satélite da Oi, na época era a Oi, ele fica ali, na direção de Gagé. Quer dizer, o cara sabe, né? Mais ou menos onde que o satélite está. Por quê? Porque ele parece parado, então ele sempre vai estar no mesmo lugar. Se não fosse isso, o cara nunca ia saber onde o satélite está aí. Não ia não ter como apontar a antena para ele, né? A antena fica fixa, né? Então, o satélite também tem que estar fixo, senão não ia rolar, né? Beleza. Sobre esse satélite geoestacionário, é correto afirmar que a força resultante sobre ele é nula, pois a força centrípeta é igual à força centrífuga? Para com isso. Para com isso. Ele não está em órbita circular? Se ele tem órbita circular, como é que a força resultante é nula? Força resultante nula, só existe um movimento, que é o movimento retilíneo e uniforme. Então, não é nula. Tá? Se fosse nulo, não tinha órbita.
Como no espaço não existe gravidade? Pera lá. Aquele negócio que eu já falei. Como é que não tem gravidade? Se não tivesse gravidade, o satélite não ficava lá. Né? Aqui, eu até coloquei a figurinha aqui, ó. O satélite está dando a volta aqui, ó. Se não tivesse a gravidade, ele não ia dar a volta, ele ia passar reto. Para ele dar a volta, tem que ter a gravidade, porque a força da gravidade vai atuar como força centrípeta, né? Forçando a orbitar a Terra. Ok? Então tá errado. Letra C. O satélite somente permanece em repouso em relação à Terra se mantiver acionados jatos propulsores no sentido oposto do movimento da queda. Para com isso também, né? Porque haja combustível, né? Como é que ele vai ter jato propulsor? Né? É complicado demais, né? Seria muito complicado esse jato propulsor. É muito mais simples, você deixa pela inércia, né? Por inércia, ele tem essa velocidade que é dada a ele no momento que ele é lançado, vamos dizer assim, né? No momento que ele é deixado nessa altura, ele é impulsionado pelo foguete com essa velocidade aqui, a velocidade tangencial, perpendicular à gravidade da Terra, né? E aí, na verdade, a gente pode dizer que ele está em queda livre, né? Ele está em queda livre, ele cai para a Terra por causa de F. Só que no que ele cai, a velocidade joga ele para frente. E aí a combinação dessas duas vai dar a trajetória circular, né? Então esquece essa história aí de jatos propulsores, né? Ia ficar muito caro esse negócio, tá? Olha, eu acho que eu nem coloquei, cadê as outras? Tá. Letra D. A força de atração gravitacional da Terra é responsável por ele estar em repouso em relação ao ponto fixo na Terra. Exatamente, né? Porque é ela que vai manter a órbita, né? Como é a força gravitacional que mantém a órbita, é ela que é responsável por ele parecer em repouso. Que se ele tivesse uma outra órbita que não fosse a órbita circular, ele ia passar direto, né? Ou ele ia cair, né? Então, o que mantém é justamente a força de atração gravitacional da Terra que mantém ele lá. Ok? Perguntas? Muito bem. Número 7, mais uma questãozinha da OBA. Detalhe importante dessa questão. E ele fala aqui, ó, a figura mostra a órbita da Terra fora de escala e bem mais achatada. A órbita da Terra não é tão achatada quanto essa figura, não, tá, gente? A órbita é elíptica? É. Mas a excentricidade da elipse, que é a relação entre o eixo maior e o eixo menor, o eixo maior seria esse aqui, e o eixo menor é perpendicular a ele, tá? O eixo maior seria janeiro a julho aqui, essa linha. E o eixo menor seria quase dezembro a fevereiro aqui, seria uma reta perpendicular aqui. A razão entre essas duas, tá? É muito próxima de 1, né? Porque o tamanho delas para a Terra é muito próximo. Outros planetas têm excentricidades diferentes. O Plutão, por exemplo, tem uma excentricidade bem maior, tá? Então, aqui, só para vocês não enganarem, porque a órbita da Terra pode ser considerada praticamente circular, tá? Então, essa figura não está muito boa, não. Bom, escreva C para certo e E para errado, né? Aí que eu morro de raiva quando eu corrijo a prova da OBA, o pessoal mete um VOF aqui, né? E eu tenho que cortar, né? Porque ele mandou escrever C ou E, se o cara colocar um F, um VOF aqui, perdeu a questão. Muito bem. Entre março e abril, a velocidade orbital da Terra é maior do que entre maio e junho. Lembrem-se que, quanto mais perto do Sol, maior a velocidade da Terra. Março e abril. Março, abril. Está aqui. Maio e junho. Maio e junho. Maio e junho está mais longe, né? Da Terra. Claro que não é tão longe assim, mas está mais longe.
Então, Márcia abriu, velocidade maior, que está mais perto. Ok, certo. Letra E. Em fevereiro, a velocidade orbital da Terra está aumentando, tá? Então, a velocidade orbital da Terra, ela aumenta à medida que o planeta se aproxima da Terra e ela diminui à medida que o planeta se afasta da Terra, tá? É que eu sempre brinco com a turma que é igual quando você está andando com uma criança na rua e ela vê uma sorveteria, um parque de diversões, assim, alguma coisa que ela interessa, né? Aí, na hora que ela vê aproximando, ela puxa o seu braço, né? E faz você andar com uma velocidade maior, né? Aí, na hora que for embora, ela já vai puxar para trás, né? Com a velocidade menor. Então, quando está aproximando do que ela quer, a velocidade é maior, né? Quer dizer, a Terra está doida com o Sol, apaixonada com ele, fica lá orbitando, orbitando, dando voltas e voltas ao redor dele. Quando chega perto dele, ela fica bem animada, anda bem rapidinho, mas na hora que ela está indo para longe dele, ela já desanima, vai ficar andando bem mais devagar. Então, na verdade, entre julho e janeiro, o planeta acelera, a velocidade vai aumentando, ela é máxima em janeiro. E de janeiro para julho, a velocidade vai diminuindo. Claro que não é uma diminuição tão grande assim, porque a órbita não é tão achatada como está aqui, tá? Mas existe esse ganho e essa perda de velocidade. Então ele vai falar que em fevereiro a velocidade está aumentando? Não, em fevereiro não. Ele acabou de passar pelo Sol, então a velocidade está diminuindo. A Terra está afastando do Sol. Beleza? Então, errado. Letra C, né? Seria uma letra C aqui. Eu até não dei nome às letras, não, mas seria uma letra C aqui. A força da gravidade do Sol é a mesma em todos os pontos da órbita? Não, né, gente? Não. A força não depende da distância? A força da gravidade depende do inverso do quadrado da distância. Ou seja, quanto maior a distância, menor a força. A distância varia ao longo da órbita, né? Claro que não varia tanto, mas varia. Se ela varia, a distância varia, força varia também, tá? Maior distância, menor força, tá? Então, errado. Pela terceira lei de Kepler, podemos afirmar que em julho a velocidade orbital da Terra é a menor. Na verdade, a velocidade é menor, sim. Tá certo, porque é o ponto mais longe da Terra, né? Lembrando que ele vai diminuindo enquanto está afastando. Então, o ponto que está mais afastado é julho, então lá é a menor. Essa parte não está errada, não. O que está errado é a primeira parte, que ele fala que pela terceira lei de Kepler. Na verdade, não é pela terceira, é pela segunda lei de Kepler. Porque é a segunda lei de Kepler que fala, né, das velocidades, que a velocidade é maior quando está aproximando, menor quando está afastando, o planeta percorre áreas iguais em tempos iguais, que é a velocidade aerolar, tá? Então, é pela segunda lei de Kepler, por isso que está errado. E, finalmente, a última, pela segunda lei de Kepler, podemos afirmar que em janeiro a velocidade da órbita é maior. Beleza, aí sim. Em janeiro está mais pertinho, então a velocidade é maior, tá? E é a segunda lei de Kepler, então esse está certo, né? Esse aqui é pegadinha, né? E colocar essa terceira lei de Kepler aqui foi sacanagem, mas tudo bem. Estejamos prontos para as pegadinhas da vida. Ok, pessoal? Tranquilo? Hoje nós estamos de boa, né? Não está fazendo muita conta, né? Tá tranquilo. Muito bem. O 8 vai falar então dos satélites artificiais, né? Satélites artificiais, tem várias funções, tem várias órbitas também. A distância deles à Terra varia entre 700 e 900 quilômetros. E a velocidade 27 mil média, né? E aí ele vai falar
GPS e tal, um monte de informação aí. Tá, beleza. O que ele está querendo mesmo? Considerando o raio da Terra, 6.376, ele quer saber a velocidade média do satélite geoestacionário, considerando que ele dá uma volta em 24 horas. Por isso que ele parece parado, a gente já falou de satélite geoestacionário hoje. Bom, então, o geoestacionário, vamos ver aqui, o geoestacionário está aqui, ó. Se o objetivo for utilizar comunicações, a órbita é a geoestacionária. Nessa órbita, o satélite é colocado a 35.800 km de distância. Veja como é que é bem maior que o raio da Terra, né? O raio da Terra é 6.000, né? Então, quer dizer que a distância desse satélite até o centro da Terra é a altura da órbita, 35.800, mais o raio da Terra, 6.376. Então, vai dar 42.176. Né? Muito bem. Ele pediu a velocidade, né? Velocidade pode ser distância sobre tempo. Distância sobre tempo. Só que a distância é 2πr. É a distância, uma circunferência completa, 2πr. Se você usar o 2π igual a 6, né? Ele, em geral, permitem que você faça isso. O π é 3,14, mas o π pode ser 3, arredondando. 2π dá 6. Aí, na hora que você multiplica 6 pelo raio, que é aquele que a gente falou, vai dar esse número aqui, ó, 253.056. E o tempo é 24 horas. Aí, na hora que você dividir, distância sobre tempo, vai dar essa velocidade aí, ó, 10.544 km por hora. Viu como é que a velocidade é menor do que aquela outra, né? Porque aquela outra, o satélite estava mais baixo, né? O satélite estava... O satélite estava a 200 km de altura, né? Foi esse aqui, ó. O satélite estava a 200 km de altura. Aí ele dá uma velocidade de 28.800, né? Esse agora, o satélite está numa órbita que ficou a 253.000, e aí, que é a 35.000 de altura, aí a velocidade deu bem menor, né? A lei de Kepler vale aqui também, para satélites, né? Satélites mais afastados são mais lentos, tá? Satélites mais próximos têm que ser mais rápidos. Ok? Dúvidas? Eu propus esse tema, achei que ia ter mais conta, né? Acabou que teve pouca conta. Muito bem, vamos lá no 9. Esse 9, questão do Enem do ano passado, tá? E ele vai falar, então, que as partes do foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro, né? E acabaram caindo no Oceano Atlântico. Acabaram caindo, então, no Oceano Atlântico. Um belo espetáculo, né? Assustador, né? Mas bonito. Muito bem. Aí ele dá a figurinha, ele mostra o sentido de rotação da Terra, né? Aí, comentário importante. Se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro, não no oceano, né? Muito bem. Então, ele deu o sentido de rotação da Terra. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiramente, se esses objetos tivessem a mesma velocidade e o mesmo sentido de rotação da Terra, eles iam cair exatamente sobre o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, que, aliás, está aqui embaixo, né? Ele ia cair exatamente em cima do Rio de Janeiro, porque entrou em cima do Rio de Janeiro. Se tivesse a mesma velocidade, ia cair em cima do Rio de Janeiro. Tá? Se ele tivesse uma velocidade menor, né, no mesmo sentido, porém uma velocidade menor, né, ele ia cair
para dentro do território, né? Porque a Terra ia girar mais rápido que ele, porque ele entrou em cima do Rio de Janeiro. Se a velocidade fosse menor, ele ia cair para dentro. Como ele caiu para o lado do Oceano Atlântico, né? Então é porque a velocidade é maior e gira no sentido contrário. Gira no sentido contrário, essa seta vermelha. Ó, sentido contrário, não, perdão. No mesmo sentido. Como ele gira no mesmo sentido, mas com a velocidade maior, aí ele cai no oceano.